nesta geração vou estender as mãos, ser canal de transformação aos que precisam, e assim plantando, multiplicando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus. Minha voz erguerei, joelhos dobrarei, pelos perdidos clamarei, e aos que no campo estão, vou com meus dons e bens, com minhas mãos e pés, testemunhar só Cristo é, ordem a todo caos, e assim pregando, discipulando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus. A esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que ter eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus, a ponte que leva a Deus, a ponte que leva a Deus. Sejam muito bem-vindos, estamos felizes em recebê-los. Para mim é um grande motivo, é um motivo de grande honra e alegria em tê-los aqui nessa noite, todos os amados, os irmãos, amigos, parentes aqui, sobrinhos, sobrinhas, muito obrigado pela presença de vocês. A presença de vocês alegra por demais o meu coração. Sem mais delongas, eu quero convidar aqui o pastor Leomar da Paixão. Ele é da Paixão porque eu sou apaixonado por ele, é um grande amigo, pastor da PIB da Ilha das Flores, e hoje está nos dando a alegria com a sua presença. Pastor, fique à vontade, a casa é sua, que Deus te abençoe, possa continuar usando o irmão como tem usado até aqui. Amém. A paz seja convosco, meus amados irmãos. Glória a Deus. Olhe, eu trago para vocês um abraço lá da Ilha das Flores, do tamanho desse bairro todo aqui, viu? Eles queriam vir, mas não dava para vir hoje. Então, pastor Jorge, todo mundo mandou um abração para o senhor, mas Jaqueline, Lucas, Gabriel e a pequenina vieram, conosco.
Irmãos, eu sou o pastor Leomar Paixão, acho que minha fala me condena, né? Eu sou soteropolitano, mas já estou aqui no estado desde 2006, desde 2012 eu tenho estado nesse desafio que é pastorear ovelhas, ali na PIB da Ilha das Flores, e é um prazer estar aqui com vocês. Eu já estive aqui nesta igreja, e eu sempre falo dessa igreja. Homens de Vitória, eu não sei se vocês sabem, mas esta igreja que vocês estão pisando é uma das igrejas mais ousadas que eu conheço e que vocês estão conhecendo hoje. Esta igreja aqui fez uma coisa que a minha igreja não conseguiria fazer. Eu conheço o meu povo. Essa igreja comprou este templo aqui e pagou, sabe como? Vendendo pão. A igreja que eu pastoreio, eu conheço o meu povo. A gente não abraçaria essa causa. Que esse povo aqui, vendendo pão, de pão em pão, pagou este templo aqui. Claro que a gente sabe que foi a boa mão do Senhor, né? Ali por trás que abençoou, mas foi com ousadia. Que igreja ousada. Eu louvo ao Senhor pela vida de vocês. Às vezes vocês nem me conhecem, nem lembram de mim. Eu estou lá na Ilha das Flores sempre falando dessa ousadia de vocês. Bem, eu quero hoje trazer aqui uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, já que eu sou o responsável por ser o orador desta noite tão especial de 5 anos do ministério deste pastor, deste casal lindo, desta família. E eu sempre gosto de pregar com tema, para que a pessoa, quando lembre da mensagem, lembre do tema. Fala, olha, aquele tema falou comigo, eu aprendi isso e aquilo. E o tema da mensagem de hoje é: quem cuida precisa de cuidado. Quem cuida precisa de cuidado. O texto está em Atos, vá lá por gentileza. Atos capítulo 20, versículo 28. É apenas um trecho de uma carta de um pastor para a igreja que eu vou pegar emprestado para a gente aqui hoje. Eu fui até mal educado com o povo que está em casa. A paz seja convosco, você que está em casa. Pegue sua Bíblia aí. E sempre que possível, venha para aqui. Venha para o templo. Porque o templo, o culto presencial, te dá uma coisa que a internet não consegue te dar. Essa coisa gostosa que é ver as pessoas de perto, né? De sentir. Então, sempre que possível, venha. Atos capítulo 20, 28. Acharam? Diz assim a boa palavra do Senhor: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo ou como pastores, é a mesma tradução, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como pastores, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Amados irmãos, preste atenção. Há 5 anos, pastor Jorge, sua esposa Michele e sua família estão aqui no ministério pastoral. Por que não dizer 5 anos do maior desafio da vida de vocês? Maior desafio, sim, porque pastorear, liderar uma igreja, irmãos, não é tarefa fácil. E disse de vocês, sim, porque Michele, certamente, quando casou com o pastor Jorge, já sabia que esse homem era um vocacionado para pregar o evangelho de Jesus. E nem toda mulher tem essa disposição, porque sabe muito bem o que é esposa de um líder religioso. Liderar uma igreja é totalmente diferente do que liderar uma equipe de lá da nossa empresa. Lá da nossa empresa, a gente tem uma ordem
chegar, bate o cartão, resolve o que tem que resolver, tem a demanda do dia, terminou, bate o cartão, vai todo mundo embora, acabou. Só amanhã para as novas demandas, e 30 dias ao fazermos isso, recebemos o que nós chamamos de remuneração, que é um salário dado àquela mão de obra que nós vendemos ali, gerenciando aquela equipe ou qualquer tipo de trabalho. Pastorear é totalmente diferente disso. O pastor é aquele moço que vai para casa depois do seu expediente, porque para muitos o expediente do pastor é o culto de 7 a 8h30, terminou aqui só no culto seguinte. O pastor é completamente diferente do que o líder da nossa empresa, porque o expediente dele nunca acaba. O pastor é um funcionário de Deus. Ele vai para casa e ele continua com a mente rodando, pensando em você. A vida de um pastor, o coração do pastor, a mente de um pastor é diferente de um gerente, é diferente de um empresário, é diferente de um diretor, é diferente do dono de uma empresa, é completamente diferente. A vida de um pastor, a mente de um pastor, o coração de um pastor é 24 horas ligado neste rebanho que Paulo disse que era para pastorearmos. Então, nessa noite eu gostaria de pensar com vocês, quem é esse moço que nós chamamos carinhosamente de pastor? Quem é aquele moço ali? Quem é esse moço aqui? Quem é o pastor? Eu fiquei pensando em algumas coisas que a gente faz e fui colocando assim uma listagem e falei, não vou parar, senão essa mensagem vai ficar muito longa. Mas eu pensei de uma forma bem dinâmica para a gente pensar. Quem é esse moço que nós chamamos de pastor? Primeiro, eu costumo dizer que é um presente que Deus dá para a igreja. Quando Deus falou lá com Jeremias, com os profetas, que daria à igreja pastores que pastoreariam com sabedoria e com o coração, Deus estava dizendo, na minha visão, na minha humilde visão, que Ele estaria dando um presente para a igreja. Pensa comigo, no final da mensagem você pode discordar. Veja se esse moço não é um presente. Primeiro, ele não é nada seu. Em alguns casos, em algum caso aqui que Jaqueline é parente do pastor. Mas pouquíssimos casos a gente tem esse privilégio de ter como ovelha a sogra, né? De ter como ovelha cunhados, mas em alguns casos tem. Mas na maioria das vezes, ele não é nada seu. Ele não é seu parente, ele não é seu sangue, ele nem mora com você. Mas tem uma questão: o pastor é uma das pessoas neste mundo que você mais pode contar. O pastor é aquele moço que está sempre à sua disposição. Por exemplo, eu vou dormir e o meu celular dificilmente fica no silencioso, porque a mente do pastor e o coração do pastor sempre pensa, uma ovelha pode precisar, e eu não vou ouvir se só tremer aí o telefone. A mente e o coração do pastor está sempre pensando na ovelha, como a mente e o coração de um pai fica enquanto um filho não chega em casa. Por mais sono duro que um pai tenha, por mais sono duro que uma mãe tenha, ela não consegue sossegar enquanto não ouve o trinco da porta abrir e dizer, louvado seja Deus, porque o Senhor trouxe o meu filho de volta para casa em paz. E aí o menino entra, toma banho, toma café, e de lá, às vezes da cama mesmo, quando a mãe não levanta, né, de lá da cama mesmo ela grita, tem não sei o que, é só esquentar. E aí o menino vai lá, esquenta e vai dormir. Aí sim o coraçãozinho dela e o coraçãozinho dele descansa e ele vai dormir. O pastor é esse moço que você pode contar o tempo todo. A segunda coisa, ele é quem prega sistematicamente a palavra de Deus todo domingo para as almas se renderem a Jesus. Entra domingo e sai domingo. Pensa, vocês que estão aqui há 5 anos, quantas mensagens vocês já ouviram pregadas pelo seu pastor? 5 anos, de domingo a domingo, sistematicamente, este moço está aqui, com toda a dedicação, falando da graça, do amor, da bondade, da misericórdia do Senhor.
para você ouvir, para você ser alimentado e para o pecador se arrepender e se entregar. E aí, quando essa alma se rende, começa o processo. Ele é quem vai cuidar dela, preparando ela para o batismo. Depois ela começa a passar as provações, né? Aquelas provações do início da caminhada, é o pastor que vai pegar, que vai sentar, que vai aconselhar, vai dizer assim: calma, minha ovelha, é assim mesmo, o diabo é terrível, ele se levanta, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Acalmai o vosso coração, é assim mesmo, vamos, você vai conseguir, e vai ali dando força e vai sustentando aquela ovelha. Depois, essa ovelha que se rendeu e que se batizou e agora está passando por provações, ela faz algo fora da conduta, e é o pastor que vai precisar corrigir, é o pastor que vai precisar disciplinar. Ele vai pegar essa ovelha, ele vai cuidar dela e vai trazer de volta para o aprisco. Ela começa a namorar, o pastor chama no gabinete e vai fazer o aconselhamento. Ela noiva, o pastor é que vai preparar para o casamento. Ele casa, é o pastor que vai celebrar. Casa, começa a brigar, é o pastor que vai lá para aconselhar. Aí briga tanto que às vezes chega no terrível do divórcio. É o pastor que vai lá mediar o conflito para que este mal não seja pior do que seria. Esse pessoal aí que ficou firme, casou e teve filhos, é o pastor, um dos primeiros que vai lá visitar o menino na maternidade ou logo quando chega em casa. Aí esse menino já passou do período de desmama ali, é o pastor que vai apresentar, consagrando a sua vida ao Senhor. Aí esse menino cresce, é o pastor que vai preparar para batizar. Esse menino batiza, é o pastor, e ele namora, e aí o processo acontece todo de novo. Mas os seus pais do início da história começam a envelhecer, já não pode mais ir para a igreja, é o pastor que vai lá levar para ele. Esse mesmo irmão que já envelheceu, ficou dodói, ficou internado, é o pastor que vai lá visitar. Esse irmão descansa no Senhor e vai para a glória. É o pastor que vai lá celebrar o culto, e de quebra ainda vai trazer uma palavra de conforto para o coração das famílias, dos familiares que ficou vivo. Eu então pergunto para vocês, este homem é ou não é um presente de Deus na vida da igreja? Um moço que não é nada meu, mas que está nos momentos, ímpar e pares da minha vida. E aí eu nem coloquei aqui, é na hora dos aniversários, é o pastor que é convidado para ir lá fazer a oração de gratidão, O pastor está em todo momento. Agora, meus amados irmãos, eu tenho uma pergunta para fazer a vocês e convido vocês a voltarem no texto. Olha o que diz o texto. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os designou, pastores, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Preste atenção. Antes de tudo isso que eu falei, aí que vem agora, Vetinho, antes de tudo isso que eu falei, tem um detalhe que o texto aponta para a gente. Primeira parte do texto, parte A. Cuidem de vocês mesmos. Cuidem de vocês mesmos. E depois do rebanho. Se eu for perguntar aqui, pela dirigente a gente já vê, o carinho que ela fala do pastor dela. Cadê a dirigente? Ei, minha dirigente, o carinho que você fala do seu pastor, já dá para a gente ver que é um pastor amado, que é uma bênção, que é isso, é aquilo outro. Mas, olha o que diz o texto. Cuidem de vocês mesmos. Às vezes é estranho a gente dizer assim, a ordem é Deus, a família, depois a igreja. Tem gente que não concorda. Gente que pensa que a sequência é Deus, a igreja, depois a família. Mas a própria palavra diz que primeiro a gente precisa cuidar dos nossos.
E aí que mora um grande desafio para o seu pastor dirigente. O seu pastor, curiosamente, também é o pastor de Michele. E curiosamente também é a sua esposa. Irmãos, quando alguém me pergunta qual é o maior desafio de um pastor, a minha resposta já está aqui no canto da língua, aqui, ó, no canto da boca aqui, ó, já esperando. A minha resposta é ser o pastor da esposa e dos filhos. O maior desafio de um pastor é isso. Porque pastorear a igreja é mais fácil do que pastorear a família. Sabia disso? Porque na família é que a gente é lá de verdade quem a gente é. A gente não mostra todo o enjoo que a gente tem para vocês. Eu devo ser enjoado com uma beleza, né? Só aguentar ouvir meu sotaque o dia todo, minha mulher deve ficar doida comigo, né? A igreja não gosta, que bênção esse pastor, né? Mas a minha esposa que está ali 24 horas comigo, toda hora vendo eu falar, gente, meu bem, não sei o quê, né? Deve ser né? Irmãos, ser o pastor da esposa, ser o pastor dos filhos, este sim, é o maior desafio na vida de um pastor. Porque para mim e para o pastor Jorge, com certeza, o que a gente leva primeiro em consideração é que Michele, aqui, e Luana, lá, devem ser as primeiras pessoas a dizer e a olhar para a gente como a dirigente olha para o pastor, como minhas ovelhas olham aqui para mim, dizendo, poxa, meu pastor, uma benção, que baiano abençoado, não sei o quê. A primeira pessoa a dizer isso deve ser Luana. A primeira pessoa a achar que eu sou isso, rapaz, que menino, que benção, o pastor, é a minha esposa. Se a esposa não for a primeira pessoa a admirar o seu pastor, que curiosamente é o seu marido, esse ministério é um ministério que já começou arruinado. Portanto, eu louvo a Deus pela sua vida, Michele, porque eu sou testemunha de quanto vocês dois andam assim, tanto na vida quanto no ministério. Portanto, o pastor Paulo estava escrevendo esta carta aqui, não ele, né? Lucas que narrou isso aqui. E aí ele disse para aqueles irmãos ali, primeiro irmãos, em outras palavras aqui, traduzindo assim, eu gosto de fazer assim para a gente ficar entendendo melhor. Cuidem de vocês e cuidem do rebanho. Ele está dizendo primeiro que é para cuidar primeiro da casa. Aí, eu tenho uma outra pergunta para vocês. Paulo aqui, ele não estava falando só para os pastores. Paulo estava falando para a igreja. A igreja estava começando ainda, estava ali, estava tudo começando, era tudo diferente. A igreja a qual eles deram a vida, ele disse, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que Deus deu para vocês. Aí, eu tenho uma outra pergunta. Depois disso tudo que eu falei para vocês, se é o pastor que cuida tanto da casa dele, da igreja aqui, quem cuida dele? Se o tema da mensagem é quem cuida precisa de cuidado. Pescou? Vou repetir. Que o pastor Jorge precisa primeiro cuidar da casa dele e depois de vocês. A pergunta agora que eu faço para vocês quanto igreja é: se o pastor cuida da casa dele e cuida de vocês, quem cuida dele? Bem, a resposta mais fácil é Deus, né? Pois eu digo para vocês que 3 pessoas deveriam cuidar dele. 3 pessoas deveriam cuidar do pastor. Mas naturalmente, só 2 cuidam. A primeira pessoa sempre cuida realmente. E se eu tivesse dúvida hoje, eu tinha tirado essa dúvida hoje pela música que o irmão cantou. Deus cuida de nós. Independente de a gente merecer ou não.
o Senhor cuida de você. Pense assim, o Senhor cuida de mim, independente de qualquer coisa, Ele cuida de mim. Eu acho que o Kleber Lucas estava bem inspirado, quando lá nos anos 2000, aquela canção, né? Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Exatamente desse jeito, Deus cuida de você. A segunda pessoa que é fácil a gente dizer, Michele. A gente fala, né? Michele cuida bem do pastor. O pastor como está benzão. É verdade, Michele. Mas essas duas pessoas que eu disse para vocês que naturalmente tenham cuidado. Deus e a esposa. Mas está faltando a terceira pessoa. A igreja. A igreja precisa cuidar do seu pastor. Só que a igreja pensa às vezes que cuidar do pastor é não esquecer o dia do pastor, né? Vamos lá, vamos fazer uma vaquinha, vamos dar um presente ao pastor da hora esse ano, não sei o quê. Aí passa o dia do pastor. A igreja precisa cuidar do pastor igualzinho o pastor cuida da igreja. Como, pastor? Me dá um exemplo. Eu gosto de dar exemplo que fica mais clássico. Então vamos lá. Eu disse para vocês no início da mensagem que a qualquer hora que vocês ligarem, o telefone do pastor vai estar esperando por você. Mas eu troco agora e inverto a pergunta. E se for o pastor que precisar de você a qualquer hora, você estaria à disposição? Te peguei. E se for o pastor que ligar a qualquer hora da madrugada e vai assim, pô, preciso de tal ovelha, quem eu vou? Vou ligar para fulano. Será que você estaria ali à disposição e dissesse, ou você diz assim, ô pastor, agora? Deixa eu ver, bem na hora do meu sono, 2 horas da manhã, não pode ser amanhã não? Pois é, meu irmão, minha irmã, é você que deve cuidar do seu pastor. Quer ver uma outra situação, simples, para a gente partir já para finalizar? Quantas vezes você procurou o seu pastor para não pedir nada, só para dar? A palavra diz que é melhor receber do que dar. É o contrário? É melhor dar do que receber? Então eu lhe pergunto, quantas vezes você procurou o seu pastor só para dar algo? Só para dar. Pastor, lá na minha igreja, lá na igreja que eu pastoreio, tem uma irmã que faz isso muito bem. Ela faz o que eu chamo na Bahia de bolo de fubá. Vocês aqui, não sei quem botou isso na cabeça de vocês, chamam de broa. Broa para a gente é outra coisa. Mas tudo bem, né? Regionalidades. De vez em quando essa irmã chega lá com uma broa. E sabe como é a broa dela? Ela faz ainda, sabe aonde? No forno a lenha, varão. Misericórdia. Aquilo tem um cheiro gostoso, retado. Quando aquela irmã chega com a broa lá, para mim é a mesma coisa de um anjo ter descido do céu assim, meus irmãos, ó. E entregando aquela broa para mim e voltando para o céu de novo. E eu pego aquela broa, e ela do portão mesmo, ó. Tá bom, pastor, Deus abençoe, e aí tomara que o senhor goste, e já vai embora. Irmãos, eu não estou dizendo que você deve sempre procurar seu pastor para ficar dando presente a ele, não, mas todo pastor precisa às vezes de, ô pastor, tudo bom, como é que o senhor está? Está precisando de mim para alguma coisa? Ó pastor, não passa perto sozinho não, viu? De alguém que se coloque à disposição, de alguém que se diga, pastor, eu vou do senhor essa semana todinha, uma coisa simples, que o pastor faz, mas que ninguém faz por ele. A sua mãe ia ficar muito feliz se você fosse com ela, igualzinho como você é no dia das mães, todos os outros dias. O seu pai também. Se bem, pais, que esse ano eu fiquei revoltado e eu fiz um motim lá na igreja. As mães, dia das mães, é bolsa de R$300, é sapato de R$200, é móvel bonito. Chega no dia do pastor, do pai, né? Papai te amo, canequinha. Papai é meu herói, camiseta, R$5. Pare com esse negócio. Eu quero relógio caro, celular, igual você dá para sua mãe. Meus amados irmãos, eu quero finalizar essa palavra com uma advertência para mim, para o seu coração. Ame o seu pastor, para que ele fique aqui saudável mais 5, mais 10, mais 15, mais 20 anos. Por quê, pastor? Porque quem cuida, irmãos, precisa de cuidados. Vou contar uma experiência de criança, mas não é aquela experiência que leva a mensagem toda, não, é coisa rápida. Quando eu era pequeno, eu fiquei uma vez espantado quando eu fui no médico, e aí a moça falou assim, a atendente,
pessoal, desculpa, mas o doutor fulano não vai poder atender vocês não, porque ele está doente. Eu, com minha mente de criança, buguei, fiquei com a mente bugada, porque na minha cabeça, médico nunca ficava doente. Eu fiquei, como é que ele, médico, está doente? Olha só, a cabeça da criança. Às vezes isso passa na cabeça do adulto, que o pastor não tem problemas, né? Aquele homem que só está ali na frente sorridente, é um exemplo de pai, é um exemplo de marido, é um exemplo, né, de pastor, é um exemplo de ser humano a ser seguido. Mas só que na nossa casa também, irmãos, chega a conta de água, de luz, de telefone, o menino fica doente, o pneu do carro fura, o carro de vez em quando quebra, igualzinho na casa de vocês. Portanto, amem o seu pastor. Sempre tenham gestos de carinho para que ele se sinta amado, porque qualquer pessoa, irmãos, qualquer pessoa motivada vai longe. Qualquer pessoa motivada consegue realmente fazer coisas extraordinárias. Qualquer pessoa motivada, ela consegue dar muito mais do que ela naturalmente daria. E aí, para finalizar e entregar a palavra para a dirigente de novo, eu disse para vocês que eu ia tomar emprestado um trecho de uma carta, não é? Essa carta está escrita no capítulo 20. E aí, a partir do versículo 17, porque a leitura é muito grande, aí peguei só aqui já do meio para o fim, mas vocês podem ler em casa. Esse trecho aqui é uma despedida. Paulo, ele foi para Éfeso, de Éfeso foi para Mileto, e aí ele foi indo para as cidades, visitando as igrejas, porque ele queria ir para Jerusalém, e sabia que em Jerusalém ia acontecer o que com ele? Ele sabia disso. E aí ele chamou a igreja, se reuniram, eles começaram a conversar, e eles começaram a ficar emocionados lá. Porque Paulo falou uma coisa que deixou todo mundo assustado, e deu um chororô retado na igreja. Paulo disse assim: meus irmãos, eu vou para Jerusalém, e vocês nunca mais verão mais o meu rosto. Aí eles começaram a chorar. Aí, até que Paulo falou isso aqui. Preste atenção que aí você vai ver a leitura, e aí você vai entender. A partir do versículo 17, olha o que diz. Paulo falando para a gente aqui, tá? De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como... Aí agora o pastor Paulo abrindo o coração, né? Uma fala de despedida mesmo, ó. Vocês sabem como eu vivi todo o tempo em que eu estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pagar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto aos judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as coisas, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Aí vem o trecho que eu peguei emprestado. Cuidem de vocês mesmos e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como pastores ou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade,
a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora, eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhe que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Então, tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, o acompanharam até o navio e Paulo foi embora. Que Deus em Cristo os abençoe e que vocês, meus amados irmãos, possam cuidar deste pastor, assim como esse pastor tem cuidado de vocês. Por quê? Porque quem cuida precisa de cuidados. Vamos ter o prazer agora de ouvir mais uma vez os homens cantores de Vitória nessa noite.